Bom dia. Bom dia. Bom ver você aqui. Bom saber que você tirou um tempinho para louvar o Senhor, para adorá-lo no seu dia. Nós vamos seguir a exposição do livro de Josué e vamos ler hoje o capítulo 8 de Josué, do versículo 1 até o versículo 29. Josué 8, do 1 até o 29. Vamos ler o texto todo e depois a gente passa à exposição. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Josué: não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entregarei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e de noite os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor seu Deus a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada a oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local de onde se avista o Vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los e com isso acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado. E assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subiu ao céu, e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem-sucedida e fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso,
Os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedras que permanece lá até hoje. Essa é a palavra do Senhor, o texto que nós lemos até o versículo 29. Nós ainda vamos ler na próxima exposição do 30 ao 35, que será uma outra pregação, mas vamos nos concentrar hoje nesses primeiros 29 versículos. Essa é a nossa 9ª exposição no livro de Josué. E nós já vimos na pregação passada o que aconteceu, a derrota dos israelitas quando tentaram tomar a cidade, o pecado de Acã, as consequências daquele pecado, principalmente do pecado não tratado. E agora eu intitulei essa pregação de depois do arrependimento, ou seja, Israel tratou aquele pecado veio à tona, ele foi tratado, ele foi confessado, houveram as consequências e agora segue o texto do capítulo 8. E no capítulo 8 a gente vê que o Senhor perdoa a nação de Israel, se torna favorável novamente a ela, dando a ela tudo o que ela queria, que era a conquista da cidade de Ai. Só que agora da maneira correta. O texto que nós lemos, se nós tivéssemos que resumi-lo, nos versículos 1 e 2 o Senhor vai encorajar Josué e diz que dessa vez os despojos podem ser tomados, assim como o gado daquela cidade. Depois dos versos 3 ao 8, existe o planejamento todo do ataque, ou seja, existe a indicação de que Deus estava com eles, porque houve a direção de Deus. Então é dada a direção, olha, é uma emboscada, tem que colocar fogo na cidade, um grupo fica aqui, outro grupo fica lá. Dos versículos 9 até o 17, todo o povo, os líderes, os Josué, eles vão obedecer, eles agem exatamente como Deus ordena. Nos versículos 18 e 19, Deus vai aparecer a Josué, mais uma vez é confirmada a presença do Senhor, e da mesma forma como Jericó. Em Jericó, quando eles estão prestes, que Josué está olhando a cidade, aparece Deus na forma de um anjo, né? Ele diz para ele que é o comandante das tropas do Senhor e diz para ele tirar as sandálias, porque a terra que ele estava pisando era a terra santa. Agora, mais uma vez, Deus aparece. O escritor do livro de Josué, ele não vai nos dizer como, mas aparece e diz que ele apontasse a lança na direção da cidade de Ai. E nos versículos 20 ao 29, a gente vê que tudo acontece como foi planejado, o inimigo fica encurralado, que é colocado um grupo atrás da cidade. A gente já tinha visto na primeira exposição que a cidade de Ai ficava no topo e ela era uma ladeira abaixo em direção ao deserto. Então eles vão até o meio do caminho, na verdade eles ficam no vale lá embaixo, e o pessoal desce da cidade atrás dos israelitas. O suficiente para que os homens saiam da cidade, o grupo que está atrás da cidade entra na cidade e toca fogo na cidade.
Então, a hora que o pessoal, os israelitas que estão fugindo, fingindo que estão fugindo, veem o fogo, eles retornam e começam a subir para atacar. E aí aqueles homens ficam presos no meio, porque quem estava dentro da cidade e colocou fogo vai em direção a eles e o pessoal que estava descendo sobe, eles ficam presos ali no meio. Eles são todos mortos e quando eles acabam, eles vão para dentro da cidade. E dentro da cidade, eles executam a ordem de Deus, que era que todos fossem mortos. Homens, mulheres, crianças, tudo. Menos os animais. Em Jericó, os animais foram mortos. E o despojo foi recolhido para ser construído o templo de Deus, né? Que na verdade seria o tabernáculo, um pouquinho mais para frente. Então é cumprida toda o planejamento, todo mundo é morto e o rei é enforcado. O rei é capturado vivo, é trazido até Josué. Josué enforca o rei na frente de toda a congregação e deixa ele até o final da tarde. Então, ao contrário daqueles outros povos, existia uma determinação dada por Deus a Moisés de que nenhum cadáver ficaria exposto além da tarde. Então, ao final da tarde, eles vão lá, retiram o corpo do rei e ainda fazem um enterro, colocando as pedrinhas em cima e o rei é enterrado. O primeiro ponto que eu queria passar com vocês, antes de nós entrarmos nas aplicações desse texto para nós hoje, é a questão que nós já comentamos no início das exposições de Josué, e eu vou trazer de novo à tona esse texto. Na verdade, esse argumento. E a gente vai ver que mais para frente esse argumento não é obedecido, e o que vai acontecer ao povo de Israel dali até a chegada do Messias. Mais uma vez, é dito que todos têm que ser exterminados, incluindo mulheres e crianças. Várias vezes isso torna a leitura do Antigo Testamento um pouco forte, principalmente se a gente não entende o contexto. E vem sempre aquela pergunta, por que Deus mandou eliminar todo mundo? Né? E é uma situação interessante. Eu tive um professor no seminário que ele falava que Josué era o livro mais sangrento da Bíblia, que se a gente torcesse o livro de Josué, pingaria sangue dele. Porque realmente é onde existe uma concentração maior de guerras. Guerras essas que são ordenadas por Deus para que Israel tomasse aquela terra que foi dada a Deus para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E é interessante aqueles que tiveram conosco no último estudo de terça-feira, porque ter esse contexto do que a gente estudou, a gente vai entender o que eu quero falar. Hoje existem religiões que são favoráveis ao extermínio dos seus inimigos. E os adeptos dessas religiões, eles se suicidam como homens-bombas em mercados, escolas. E diante disso, muita gente que talvez quer ser simplista, ou pelo menos parece não entender o contexto como um todo, faz a pergunta assim, mas Deus não mandou os israelitas fazerem a mesma coisa? E existe uma diferença entre uma guerra e uma bomba detonada dentro de um supermercado. No Antigo Testamento, Deus não manda terrorista atacar um povo pacífico. O que ele faz é enviar Israel numa guerra. Numa situação de guerra, a guerra era declarada, os povos tinham oportunidades de se defender, e nós já vimos algumas vezes, e vamos ver outras, que várias vezes esses povos ganharam de Israel. E que muitos em Israel foram mortos. É injusto a gente querer comparar o que a gente tem no Antigo Testamento com o radicalismo, o terrorismo feito em nome de uma divindade. Em situações onde não existe um estado de guerra declarado, onde as pessoas não podem se defender, onde não tem condição nenhuma
para a defesa. E aí a gente se lembra, a terra é de Deus e Ele dá a quem Ele quer. Hoje nós somos cristãos, hoje nós não temos uma terra. Os judeus têm uma terra. E você vê que hoje um dos países mais democráticos do mundo, que é Israel, vive numa zona de tensão gigantesca no mundo, cercado de cristãos, árabes, palestinos, muçulmanos, os próprios judeus, donos daquela terra. Deus deu aquela terra àquele povo. Nós não temos uma terra. Mas aquele povo se rebelou contra o Criador a ponto de queimar os próprios filhos em oferecimento a falsos deuses. Aqueles eram povos assassinos e Deus, na verdade, usou a nação de Israel para punir os habitantes daqueles povos, para trazer castigo. E ao fazer isso, ele usa quem ele bem quer. Nós não temos terra, somos chamados a outro tipo de guerra. Conforme a gente já viu em exposições atrás, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Nós já lemos Efésios 6, lembrando que o apóstolo Paulo falava. Então, a nossa guerra é espiritual. Quando alguém quiser fazer alguma comparação entre guerras do Antigo Testamento e terroristas no Oriente Médio, a gente precisa saber distinguir as duas coisas. E mais uma vez, não é confrontar, mas é trazer luz, explicar, sempre com um coração piedoso, com paciência, com amor, mostrar as diferenças entre um e outro. Eu separei 5 aplicações que a gente pode trazer desse texto para nós hoje. A primeira é que pecar é tomar antes do tempo aquilo que Deus nos daria no tempo certo. Se Acã não tivesse se precipitado, ele teria ganhado ouro, prata e pedras preciosas. Deus havia ordenado que não se tomasse nada de Jericó. Se Acã, porém, tivesse esperado, ele receberia na batalha de Ai. Quando as pessoas se apossam de alguma coisa antes do tempo, da maneira errada e com a pessoa errada, nós estamos diante do pecado. É interessante que a palavra pecado, tanto em hebraico, no Antigo Testamento, quanto em grego, no Novo Testamento, entre vários significados, existe o significado de errar o alvo. Ou seja, Deus define um alvo que Ele gostaria que nós acertássemos. E toda vez que nós erramos esse alvo, nós pecamos. Muitos pecam hoje por não esperar o tempo de Deus para receber o que desejam. Por exemplo, nós temos jovens que querem experimentar o sexo antes do casamento. Eles querem ter antecipadamente aquilo que Deus daria a eles de maneira legítima e natural, por meio do casamento. Nós temos comerciantes que podem usar de meios ilícitos para enriquecer ou para simplesmente não pagar impostos. A gente pode ter um empregado que adota uma postura onde ele vai fazer de tudo para conseguir uma promoção, aquela coisa do a qualquer preço. A gente pode citar diversos exemplos da vida diária em que os cristãos se apressam. Se eles esperassem o tempo de Deus, receberiam o que desejam da forma correta e não teriam que sofrer as consequências que Acã sofreu. É claro, se você deseja algo que não é seu, não adianta você querer esperar que você vá conseguir um dia da coisa da maneira correta, porque
Você deseja, por exemplo, a mulher de outra pessoa, de outro homem, não vai. Ou o esposo de outra mulher, não vai acontecer. Você deseja coisas que são declaradamente colocadas como pecaminosas ou proibidas por Deus, não vai acontecer. Se o seu coração e a sua alma estiverem satisfeitos com Cristo, e se nós nos enchermos dele, a gente vai saber esperar o tempo de Deus para aquilo que a gente deseja. Com o que a gente tem enchido o nosso coração e a nossa alma? Segundo ponto de aplicação: Deus não guarda rancor do seu povo após a confissão, admissão e eliminação de um pecado. Deus perdoou a nação de Israel completamente e não tratou mais o seu povo como se ele ainda fosse culpado. Uma vez que tudo foi descoberto, tudo foi confrontado, Deus de fato perdoa. O Senhor deu a eles vitória, deu os despojos daquela cidade, deu a orientação para que a batalha fosse vencida, deu a própria presença dele no meio deles. A Alda leu para a gente, Salmo 103, nos versos 8 a 10, fala assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade, não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso não é maravilhoso? Isso não significa que Deus faz vista grossa para o nosso pecado. A gente vai ver na próxima exposição, no finalzinho de Josué 8, ali do verso 30 ao 35, que é seguida uma orientação que Deus deu a Moisés e que Moisés passou a Josué antes de eles entrarem na terra. Eles vão até um monte bem grande e eles vão fazer um altar bem grande e Josué vai ler a lei para todo aquele povo reunido naquele monte. E ali naquele monte eles vão, em cima daquele altar, fazer sacrifícios e será derramado sangue. Hebreus 9, verso 22 fala: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, não foi de graça. Não foi do tipo, deixa pra lá. Tudo tem um preço. E esses sacrifícios, eles eram um símbolo do sacrifício do Messias, que ainda haveria. É por isso que Deus perdoa os pecados e não imputa mais os pecados ao seu povo. Essa é a base da nossa segurança quando a gente diz que os nossos pecados estão perdoados. É Deus olhando para mim e não me vendo. Ele vê o sangue do Filho dele. E assim eu sou perdoado. O Senhor perdoa e uma vez que o pecado é confessado e tratado, você não precisa mais ter dúvida quanto a isso. Nem precisa carregar qualquer tipo de culpa. Você precisa confiar nas promessas que Deus faz com relação ao perdão. Terceiro ponto de aplicação. Deus frequentemente nos leva de volta ao lugar onde nós fomos derrotados, para que nós possamos aprender a fazer as coisas da maneira certa. Deus mandou Josué voltar com o povo até a cidade de Ai para lutar da maneira correta. Antes, eles tentaram tomar a cidade sem a ajuda de Deus, lembra?
Josué não consulta ao Senhor. E lá atrás, em Deuteronômio, antes, quando Moisés estava vivo, existe uma ordem que Moisés dá a Josué de que todos os passos do povo seriam precedidos pela consulta a Deus através do sumo sacerdote. E isso não foi feito. Mas, através do pecado que foi cometido e não confessado, que foi o que Acã fez, o resultado veio, foi a derrota. E uma vez que o pecado foi tratado, Deus manda todo mundo voltar até a cidade de Ai para vencer o obstáculo. Com isso, Deus quer nos ensinar a vencer o pecado. Porque a nossa tendência é fugir dos desafios que surgem diante de nós. Quer ver uma coisa? Se a gente tem uma relação que está quebrada, a gente prefere jogar fora do que ir lá e tentar consertar aquela relação. Por quê? Porque dói tentar consertar aquela relação. Se eu tenho uma situação onde eu preciso exortar ou ser exortado, eu evito a situação. Por quê? Porque vai gerar tensão, gera um desconforto, gera conflito. O cristão tem mania de achar que nós temos que evitar conflito. Isso é uma grande mentira. A Bíblia o tempo inteiro diz que a gente tem que confrontar aquilo que é errado com sabedoria, com amor, com um coração piedoso, mas nunca abaixar a cabeça para aquilo que é errado. Então, o tempo todo a gente quer o caminho do conforto, da facilidade. E Deus poderia ter dito para Josué: olha, Josué, Ai é uma cidade bem pequenininha, você faz a volta, vai pelo Oriente, passa por cima do Mar Morto, desce pela costa dos filisteus e entra na terra de outra maneira. Porque vocês, se vocês forem passar por Ai outra vez, não vai ser legal, vocês estão traumatizados. Mas ele faz o oposto, ele manda que eles se direcionem até a cidade. Agora vocês vão de novo. Vocês vão do jeito certo. Vocês vão superar e vocês vão aprender. Quarta aplicação. Nós precisamos do poder de Deus, mesmo para os menores obstáculos na nossa jornada. A cidade de Ai tinha 12.000 moradores. Só o exército de frente de Israel tinha 30.000 homens. Numericamente, os israelitas são superiores. Mas, na exposição passada, a gente viu que eles foram derrotados. Eles só conquistam a cidade quando Deus está com eles. Mesmo para os menores obstáculos, nós precisamos da ajuda de Deus. O Senhor Jesus vai dizer em João, capítulo 15, no verso 5, Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Por que a gente ainda tenta fazer alguma coisa sem Ele? Ter comunhão com Deus é o segredo de uma vida vitoriosa nesse mundo. E como que está a sua comunhão com Deus hoje? Quinto ponto. Deus nem sempre dá a vitória da mesma forma. Na verdade, a gente sabe que nem sempre Deus dá a vitória. A gente acabou de ver que eles perderam a batalha a primeira vez que eles tentaram. Mas na vitória sobre Jericó,
Deus chama Josué e diz o seguinte: vocês vão rodear a cidade 7 vezes. As 6 primeiras vezes em silêncio. Na 7ª, vão soar as trombetas, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Para conquistar a cidade de Ai, foram outras orientações. Era uma emboscada e uma simulação. Vocês vão fingir que vocês estão perdendo, vão fugir, e aí a emboscada acontece. Nós precisamos estar abertos para o fato de que Deus nem sempre age da mesma maneira. Uma coisa que deu certo em Jericó pode não dar certo para a cidade de Ai. O problema, às vezes, conosco, com igrejas, é que nós fixamos em estratégias e métodos que funcionaram há 50 anos atrás. Embora hoje a situação seja outra. Nós precisamos estar abertos para entender como Deus está nos guiando nesses tempos de hoje, para que a gente seja relevante. Senão a gente vai responder perguntas que ninguém está fazendo e trazendo uma mensagem que não fala o idioma, a língua do nosso povo. A cultura é relevante. A gente não abraça a cultura, a gente redime a cultura. A gente traz os nossos valores à cultura. Se nós tivermos comprometimento com as verdades centrais do Evangelho, e se a gente não mexer naquilo que é inegociável, existe muito campo de ações, estratégias e maneiras que a gente pode levar adiante a mensagem da salvação. E a gente precisa estar aberto para isso. As redes sociais hoje são um exemplo para a gente de oportunidade de evangelismo. Nós precisamos ser sábios para viver na nossa época e tornar a igreja relevante aqui na nossa época. Nós temos que falar da palavra de Deus sem medo, no meio de uma sociedade relativista, cheia de imoralidade, cheia de descrença e de desânimo. A nossa oração é que Deus nos dê essa sabedoria. Para concluir, eu queria que nós refletíssemos sobre isso. Que pecar é tomar antes do tempo aquilo que Deus lhe dará no tempo certo. Se você pecou, se você caiu, mas você já buscou a Deus, se arrependeu, então você precisa confiar nas palavras e nas promessas de Deus e não duvidar do seu perdão. No livro do profeta Miqueias, capítulo 7, nos versos 18 e 19, o profeta fala assim: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E ainda podíamos botar uma plaquinha lá: é proibido pescar. A gente vai ver, existe uma diferença entre esquecer e não se lembrar. Esquecer é coisa de humanos frágeis e pecaminosos como nós. Nós nos esquecemos. Deus não se lembra. Não se lembrar é algo ativo. Não se lembrar é uma escolha que Deus faz para que Ele se relacione conosco, não com base no pecado. Não nos é pedido para esquecer as ofensas contra nós, mas nos é requerido que, como fomos perdoados, nós perdoemos. E ao perdoar, a gente não traz mais o pecado do irmão à tona. Assim como a gente espera que não tragam mais o nosso pecado. Ou seja,
é proibido pescar. Se Deus lança fora, no fundo, né, nas profundezas do mar, é proibido pescar. Tem muito cristão que faz questão de pescar o pecado de volta a fim de ficar olhando para ele ou usar ele contra o irmão novamente, uma vez que Deus perdoa, e deveria ser assim para nós, porque o modelo de perdão de Deus é o mesmo modelo de perdão para nós. Nós entregamos ao Senhor a nossa iniquidade, então basta crer no perdão dele. E muitos cristãos carregam o peso da culpa, porque eles não conseguem crer no perdão de Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, está escrito, na verdade está prometido, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, existem consequências, é verdade, mas você tem que crer e descansar realmente em Deus. Se o Senhor Deus e a sua graça estiverem do nosso lado, nós vamos vencer pelas suas promessas. Amém? Amém. Vamos orar? Fecha teus olhos e na tua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós suplicamos ao teu Espírito Santo que o Senhor traga essa palavra aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a aplicar essa palavra na nossa vida, que nós possamos nos apoderar do seu perdão e das promessas do seu perdão, da mesma forma que nós possamos aprender a perdoar, Pai. Nós agradecemos por esse momento de culto, agradecemos porque temos a liberdade de nos encontrarmos e cultuarmos o teu nome, louvarmos com cânticos, músicas, e lermos a tua palavra. É uma grande bênção, Senhor, que nós temos. Traz essa realidade, Pai, aos nossos olhos. Pedimos, Senhor, por todos aqueles motivos de oração que lemos no início do culto. Pedimos pelas nossas famílias que estão aqui, por aqueles que não puderam estar conosco hoje. Pedimos, Pai, pelo crescimento da nossa congregação, que seja feito, Pai, conforme a tua vontade, mas nós suplicamos, Pai, que nós possamos crescer, não puramente em número, mas que possamos crescer de maneira saudável, Pai. Te agradecemos, Senhor, por todas essas oportunidades maravilhosas. Pedimos que o Senhor nos despeça debaixo da tua graça, do teu amor, do teu poder, que o Senhor nos guarde durante essa semana e que tudo seja feito, Pai, conforme a tua vontade e o teu planejamento. É o que nós pedimos, Senhor, gratos, no nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém.